Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento. Que no digital, olha só a galera começando um dia. E não é de qualquer dia. Galera, hoje dia 25 de dezembro. Bom Natal! Feliz Natal para você! Feliz Natal para todos os seus! Que, claro, galera, como eu disse ontem, né, aqui nesse mesmo podcast, que a gente não deixe só esse dia para receber pessoas, aí nas casas daqueles que a gente ama, de ser solidário, não, porque isso, esse sentimento mútuo, ele seja propagado em todos os dias da sua jornada, em todos os dias do seu ano. Galera, e claro, olha só, hoje não é porque é Natal que, não, a gente vai ficar aqui só nas felicitações, comemorações, tomando antiácido, né? Pois é, galera, a galera pisa na jaca, pois é, galera, mas olha só, não é porque é Natal que não tem conteúdo, pois é, galera, por quê? Uma das dores, como eu disse ontem para vocês, uma das dores que eu tive quando eu comecei no digital, e naquela época não tinha ninguém que supria essa dor, que era uma dor de verdade, galera. Eu estava completamente proposto, disposto, fazendo o que precisa ser feito para alcançar meus resultados dentro do marketing digital. E, galera, como eu já disse para vocês, eu tive que trabalhar de graça. De graça não, né, galera? Em troca aí de parcerias e que me trouxeram muitos bons resultados. E claro, galera, quando eu percebi que eu tinha que fazer coisas nos momentos que outras pessoas não estavam fazendo, por exemplo, num dia de Natal, já passei aí alguns natais sozinho. Olha só, galera, sozinho, pensando, elaborando, agindo para com os projetos que eu queria desenvolver. Pois é. E naquelas situações, muitas vezes eu me vi ali sem ninguém, né, disposto a percorrer aquela jornada junto comigo. Pois é, e naquela época convidei amigos, familiares, parentes, né, pessoas bem próximas também, amigos dos amigos. E claro, quando essas pessoas viam, né, que o trabalho não era simplesmente só ir lá apertar alguns botõezinhos, não, era uma curva de aprendizado prática até alcançar os resultados. Olha só, as pessoas pulavam fora. Pois é, galera, e pode ser talvez um dos momentos que você esteja vivendo. Porque, não, Leles, eu decidi romper o limiar, estou fazendo o que precisa ser feito para alcançar meus resultados, só que nesses momentos eu me sinto sozinha. Galera, pois é. E pensando nisso, a gente trouxe, inclusive, agora, tá chegando, hein, galera? Dia 28, domingão, hein? 20 horas, horário de Brasília, é a nossa primeira mentoria. E vai ter uma sequência de 3 datas, 28, 29 e 30 de dezembro, beleza? E o que vai acontecer lá? Exatamente eu vou procurar suprimir essas dores que eu sentia no começo da minha jornada. Pois é, compartilhando conhecimento, compartilhando práticas, envolvendo os participantes em projetos. Claro que, Leles, será que eu não vou poder participar? Nossa, mas nos 3 dias, 28, 29 e 30, nos 3 dias você não vai ter condições de participar nenhum desses dias? Pois é, galera, aí entra a decisão de cada um de nós. O que é importante para você? Pois é, claro que estar com a família, curtir, aproveitar as férias, o descanso é muito importante, mas você não pode se esquecer que também é muito importante para a sua jornada
você se empregar em um projeto. Pois é, se vincular, estar próximo de quem está buscando as mesmas coisas que você. E galera, você deu uma olhadinha no quiz digital que chegou ontem para você com a seguinte pergunta: qual é a estratégia usada para CPLs em lançamentos, grandes histórias e também em muitos mitos da humanidade? Tá? A primeira opção de resposta foi jornada do herói. A segunda, funil de vendas. E a terceira, roteiro. Galera, olha só, a resposta correta é funil. A resposta correta é jornada do herói. Pois é, galera, e eu trago esse conteúdo justamente no Natal, para você saber e aprender algumas coisas que talvez você não conheça. Você já assistiu alguns filmes, né, como Harry Potter, Shrek, qualquer filme de herói, Matrix, por exemplo, né? Todos eles, percebam uma coisa, todos eles passam basicamente por essas 3 etapas. Olha só, eles se separam do mundo comum deles, no caso do Shrek, ele sai lá do pântano dele, né, de ogros, e vai em sua jornada. Pois é. Segunda etapa da jornada de herói é a partida, né? Aliás, é a inicialização, né? Ou seja, ele vai se transformar, ele vai se preparar para um mundo desconhecido, no qual ele não conhece. E o retorno, né? Que é a última opção, a última etapa, a volta do lar e com a conquista, com o prêmio. Galera, essa sequência, né? Claro que não são só 3, basicamente são 3. Essa jornada do herói, ela foi percebida pelo antropólogo Joseph Campbell, descrito em sua obra O Herói de Mil Faces, um livro, galera, de 1949. E ele, né, o Joseph Campbell, por ser antropólogo, estudar, né, a humanidade, ele descobriu que todas as histórias tinham algo em comum, que era exatamente a jornada do herói. E eu aproveito, olha só, por isso que eu falei, eu estou trazendo esse conteúdo aqui no dia de Natal. Por quê? Porque, inclusive, se você perceber em textos bíblicos, eu sou cristão, mas se você observar em todos os textos bíblicos, não só bíblicos, mas textos da mitologia grega, você vai encontrar exatamente esse padrão, de uma jornada de herói. E aí, galera, você precisa entender que para construir um roteiro, de um filme, um roteiro de um conteúdo que você vai publicar nas redes sociais com a finalidade de vender na internet, por exemplo, né, uma CPL de um lançamento, você precisa conhecer a jornada do herói. Porque olha só, galera, muitas vezes a pessoa, a pessoa que quer ter resultados no digital, ela pensa, tem que aprender copy, eu tenho que aprender a escrever, storytelling, narrativa. Mas se esquece muitas vezes do básico. E o básico é você entender que existe uma estrutura prontinha para ser usada. Você não precisa inventar na roda, você precisa apenas aperfeiçoá-la ou adaptá-la ao seu modelo de negócio. Galera, aí muita gente, hein, galera, inclusive a dona Cecília, minha mãe, vai virar pra mim, Alexandre, ela me chama de Alexandre, mas a Jesus Cristo também tem a jornada do herói. Tem, se você olhar lá a história do Senhor Jesus Cristo, né, desde que ele nasceu, né, em Belém, desde que ele foi crucificado, você vai perceber esta mesma jornada do herói. Galera, e você não pode somente ficar vendo. Pois bem, aprenda mais sobre a jornada do herói e empregue-a na sua estrutura, seja de funil de venda, seja num roteiro de conteúdo, o que quer que seja, e aí você vai poder correr para o abraço, porque é uma estrutura validada, uma narrativa
muito interessante para você aplicar aí no seu negócio. Gostou desse conteúdo? Então, continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá e, claro, um Feliz Natal para todos vocês.